Senhores, é uma satisfação estar aqui em mais uma oportunidade num evento do Conselho Regional de Economia que é feito junto com o Sindicato dos Economistas de São Paulo. Hoje a gente tem a honra de trazer no Economia em Debate um palestrante que tem muita experiência na área da economia real, um espaço que precisa ser dado aqui, que normalmente só o pessoal da área financeira tem espaço para falar, então a gente precisa equilibrar esse jogo e trazer também gente da economia real para falar. Nesse sentido, então, nós vamos trazer aqui, o tema vai ser o papel da indústria na economia brasileira, oportunidades e ameaças. Algumas questões de ordem são importantes serem colocadas aqui. A primeira delas é que o que vai ser abordado aqui, evidentemente, é um espaço livre para debate, portanto, não é opinião necessariamente do Conselho Regional de Economia e tampouco dos Sindicatos Economistas de São Paulo. Deixem, por favor, seus microfones desligados, só o palestrante fala. As perguntas podem ser feitas depois aí pelo chat. O palestrante vai fazer o uso livre da palavra por 30, 40 minutos, aquilo que ele achar suficiente. Depois a gente abre um espaço para perguntas que são feitas, então, por escrito pelo chat. Vou ler aqui o currículo do Fernando Pimentel, que ele foi econômico aqui nas informações, mas é um mini currículo, né? Fernando Valente Pimentel, ele não pode ser confundido com aquele Fernando Pimentel que foi governador de Minas Gerais, mas normalmente ele por aí já não foi, já vimos isso algumas vezes, né, Fernando? Então, o Fernando Valente Pimentel, que nos fala aqui agora, ele é presidente do Conselho de Administração da BIT desde 2017. Ele é natural do Rio de Janeiro, formado em Economia e Administração de Empresas pela Faculdade Cândido Mendes, com especialização em marketing. Atua no setor têxtil de confecções desde 1977, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. De 2005 a 2016, ocupou o cargo de diretor superintendente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Também ocupa as seguintes posições. Hoje ele é presidente da Coalizão para a Facilitação de Comércio e Barreiras. Ele é vice-presidente do COSIN da CNI, Conselho Consultivo Setorial da Indústria, membro do ITMF, que é uma Federação Internacional de Fabricantes Têxteis. Ele é membro do IAF, que é a Federação Internacional do Vestuário, membro da CAL da CNI, que é o Conselho Temático Permanente de Assuntos Legislativos. Fernando frequenta Brasília como poucos empresários e como poucos líderes industriais. Ele é membro do CRT, que é Conselho Temático Permanente de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social, membro da Câmara Setorial do Algodão e Derivados, do MAPA, é membro do CONTEXTO, que é o Comitê das Indústrias Têxteis da Federação do Estado de São Paulo, membro do COPIM da CNI, Conselho Temático para Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico, membro consultor do CDMD, que é a Comissão de Direito da Moda da OAB do Rio de Janeiro, e membro do Sembrar, que é Conselho Empresarial Brasil-Argentina. Então, Fernando Pimentel, o seu currículo fala pouco daquilo que você realmente conhece. Embora seja extenso, eu tenho certeza que você tem muito conhecimento de estrada e é um lutador diário aí das questões da indústria. A palavra é sua, uma honra. Obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui. A palavra é sua. Obrigado, Haroldo. Um bom dia a todos que estão participando desse encontro. E eu acho que num momento tão dramático e tão crítico da vida do mundo, da vida do país, da vida das pessoas, tratar desse tema não é algo trivial, porque as atenções estão sempre muito voltadas para a preservação das vidas físicas, das pessoas humanas, mas ao mesmo tempo nós temos que preservar as vidas do ponto de vista dos empregos, da sua sustentabilidade à frente. E isso é que nós estamos aí vivenciando, nós e outras partes do mundo, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Avanços e retrocessos estão acontecendo. Então, toda a nossa atenção hoje está muito voltada para essa retomada segura, protocolada, com todas as cautelas necessárias. Eu acabei de chegar na BIT aqui depois de 3 meses, mais de 3 meses, sem nós estarmos trabalhando presencialmente. Estamos voltando lentamente, com todas as referências e as melhores referências. Já fui testado agora do Covid, enfim. Então, as nossas cabeças estão muito envolvidas com
a questão da saúde, da sanitária e, ao mesmo tempo, essa situação desnudou, mais uma vez, do meu ponto de vista, as nossas más escolhas ao longo desses últimos 30, 40 anos. Haja visto que a dificuldade de manter as pessoas em isolamento social adequado nas comunidades carentes, a falta de saneamento, a falta de água potável, enfim, um conjunto de mazelas que um país como o nosso, com o potencial que ele tem, certamente não deveria ter na proporção que a gente tem. Isso sem falar nos chamados agora invisíveis, mas nunca foram invisíveis, porque eles nos atendiam a vida inteira, seja na praia vendendo um picolé, seja na esquina fazendo algum tipo de trabalho, mas emergiram porque foram extremamente afetados na sua renda, do dia para a noite, sem nenhuma rede de proteção social. Então, se há algo que essa crise, se nós tivermos juízo, poderá, digamos assim, criar uma nova história, não criar uma nova história, criar um novo modelo de crescimento com desenvolvimento, é a constatação nítida de que nos últimos 30 anos o Brasil cresceu 2,3% ao ano, o mundo, de uma forma geral, cresceu em torno de 3%, os emergentes acima de 5%. E em termos per capita, então, foi uma tragédia, que para a gente, com esse ritmo de crescimento, com o então crescimento populacional que tínhamos, para dobrar a renda per capita levava aí quase 100 anos, quando não poderia ser mínima a nossa meta que não fosse levar isso em uma geração para fazer com que a vida daqueles que viessem depois da gente fossem melhores ou que os filhos tivessem uma vida melhor do que os pais. E aí eu começo a falar um pouquinho sobre algumas discussões que têm permeado a economia brasileira e, entre elas, sem dúvida nenhuma, é o papel da indústria. Eu, pelo decorrer dos anos vividos, eu me recordo muito dos PNDs, eu me recordo muito dos programas de financiamento de investimentos do BNDES, no então BNDE, com correção monetária pré-fixada em 20%, quando a inflação já projetava 100%. Quer dizer, quem investiu teve seu investimento pago pela sociedade através da inflação. Planos heterodoxos de fechar supermercado, correr atrás de boi no pasto, entrar de helicóptero lá. Então, todas as pagelanças possíveis foram testadas até que veio aí o Plano Real, que foi muito exitoso, mas, como tudo na vida, como toda obra humana, é incompleto. E aí, outro dia, conversando com um grupo que a gente faz parte, grupo de associações, eles estavam reclamando de uma série de questões desse governo, e tem muita coisa para reclamar mesmo. Alô? 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 Fernando, estamos te ouvindo perfeitamente. Pode continuar. Estamos te ouvindo. Só que acho que eu sumi da tela aqui. Eu sumi? Não, só se for aí só, mas a gente está te vendo perfeitamente também, tá? Tá. Então, conversando, alguém falou, não, porque isso assim, eu falei, olha, eu trabalho assim, me relacionando, não tão diretamente como agora, com o governo, desde o FHC. E nós reclamamos de todos. Todos tiveram falhas e todos tiveram méritos. Agora, em nenhum deles foi possível ou encontrou-se uma maneira de estancar o processo de desindustrialização que nós precocemente temos vivido. Então, a participação da indústria de transformação no PIB, ela veio decrescente, está aí em torno de 11%. A carga de impostos que a indústria paga é significativamente maior do que qualquer outra carga de qualquer outro setor da economia. Tá? Ao final e ao cabo, não é a indústria que paga, quem paga é o consumidor, mas a indústria no seu processo concorrencial com o mundo, e no caso específico, a indústria têxtil e confecção, ela é um dos setores que enfrenta o planeta há mais tempo. Isso veio da abertura do Collor, necessária, sem dúvida nenhuma, mas uma abertura à la Brasil, sem planejamento para variar. Consequentemente, houve uma dizimação de uma série de fábricas e setores, principalmente, naquela ocasião, nem era ainda a China
a grande ameaça, a China não estava tão inserida no mundo, aquela ocasião eram os tigres asiáticos, eram Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, que hoje já mudaram de patamar. E ao longo desse período nós saímos de 20 e poucos por cento aí de participação da indústria de transformação e viemos para 11 com tendências declinantes. E aí nós começamos a discutir por que isso aconteceu. Ah, mas tem política industrial, não tem política industrial, porque o agro deu certo, porque a indústria é chorona, porque isso, aquilo, outro. Enfim, tem uma miríade de discussões como se houvesse a necessidade de exclusão num país que, do tamanho que tem, do tamanho que é e das pretensões que acho que nós devemos ter, obviamente que ter uma indústria forte, moderna, não é uma indústria protegida, mas uma indústria forte, moderna, uma indústria que tenha características de caminhar junto a uma manufatura avançada, com as melhores práticas, isso é fundamental. Agora, a indústria, pelas razões de enfrentar o mundo recorrentemente, quer dizer, o mundo compete conosco aqui dentro, a agricultura, por razões muito específicas, afora a grande competência dos agricultores e de políticas bem consistidas, a agricultura tem o mundo, de uma forma geral, como cliente. O Brasil, por características naturais, recursos naturais, ele tem uma capacidade enorme. Claro que isso não seria aproveitável se não tivesse competência e trabalho nessa questão. A cotonicultura brasileira, que eu convivo mais de perto, por exemplo, nós há 20 anos atrás estávamos importando algodão, depois de uma grande praga que dizimou a cultura do algodão por conta do bicudo, principalmente o algodão arbóreo. E nesse sentido, o que aconteceu? Aconteceu que agora, este ano, o Brasil passou a ser o segundo maior exportador de algodão do mundo e o quarto maior produtor mundial, com excelente produtividade, com excelente competitividade. Agora, é muito simples quando a gente discute esse tema com as nossas autoridades e com a própria cotonicultura, que é parceira nossa. Exportar 1 quilo de algodão hoje, $1,50, mais ou menos. Exportar 1 quilo de vestuário, alguma coisa como 20, 22 dólares o quilo, botando os preços mais para baixo. O Bangladesh tem preço mais baixo do que isso, eu estou falando numa média internacional, fora Bangladesh e China. E $1 bilhão de exportações significam mais ou menos 70, 80 mil postos formais de trabalhos diretos. Consequentemente, o que a gente tem acompanhado, e eu tenho visto ao longo desse período, é uma perda de capacidade do Brasil de agregar valor internamente. Isso é algo que salta olhos vistos, porque eu, quando comecei em 1977 na indústria têxtil, outro mundo, não é esse mundo atual, ainda tinha a Rússia forte, não soviética, enfim, tinham várias barreiras, mas o Brasil era um grande exportador de têxteis. Evidentemente que naquele período também forçoso reconhecer que os incentivos que existiam hoje não seriam cabíveis diante das regras da OMC. Então, o que a gente vem observando ao longo desse período é que a montante das cadeias, quanto menos você vai incorporando o famoso e disfuncional sistema tributário, por exemplo, mais você vai perdendo a capacidade de competir com um mundo que não é feito de cordeiros, é um mundo feito de lobos nessa arena do comércio internacional. E dentro dessa visão, mais recentemente, nós fizemos um trabalho, foram cerca de 12 a 13 associações, através do Movimento Brasil Competitivo, com o Boston Consulting Group, para identificar, e nós escolhemos 12 itens como os mais críticos, aí entra infraestrutura, insegurança jurídica, informalidade, a insegurança física, a parte dos tributos, honrar tributos, acesso a financiamento, custo de crédito. Nesses 12 itens, nós identificamos com as melhores métricas disponíveis que operar no Brasil, e aí não é só a indústria que está nesse custo, custa R$1,5 trilhão a mais por ano do que a média dos 36 países da OCDE. Uns 20, 22% do PIB brasileiro. Ou seja, esse sobrepeso, ele acaba afetando mais a indústria, porque ela enfrenta o mundo como concorrente de uma maneira muito intensa. A área de serviço também está passando a enfrentar, sem dúvida, a área de comércio também, através do e-commerce,
Vide o Alibaba, que explodiu de vendas nesse período da pandemia. Mas essas áreas ainda estão relativamente, digamos assim, quando eu falo defendidas, eu não quero ficar jogando na defesa, mas protegidas pela distância, protegidas pelas características dos negócios. Mas a indústria não, fazendo parte dos tradables, não há o que a gente discutir, troca o tempo todo, são disputas comerciais permanentes, são subsídios, são políticas de comércio que ferem as melhores regras e compliances muito distintos no mundo, principalmente quando envolvem a indústria têxtil e confecção, que tem desde os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo, pode parecer que não, mas de têxteis, não de confeccionados, principalmente na área de têxteis técnicos, têxteis automotivos, têxteis para o lar, tapetes, carpetes, etc., até países de baixíssimo nível de desenvolvimento com salários absurdamente baixos e sem nenhuma rede de proteção social, que, diga-se de passagem, o Brasil acabou construindo a sua rede com todas as falhas que a gente possa identificar e identifica, mas o SUS está aí, funcionando de forma inadequada, é verdade, mas tem uma porta para o sujeito bater. Nesses países não tem porta nenhuma para bater. Então, o Brasil construiu uma rede de proteção social e essa discussão está aí posta de novo, como crescer com desenvolvimento efetivo e como ter essa inclusão social de uma maneira mais constante. Então, a indústria, por ser esse ator que opera num ambiente de muita concorrência no mundo, ela passou a sofrer bastante essas mazelas do custo Brasil. E é um setor, no nosso caso específico, em termos de têxteis, intensivíssimo em capital. Você entra numa fábrica têxtil moderna no Brasil, em qualquer parte do planeta, você vê muito pouca gente. Na confecção, não. É intensivo em trabalho, com menor intensividade de capital. Agora, isso está mudando. Aliás, será um dos lugares que mais vai mudar nos próximos anos a forma de produzir o vestuário, o que é uma oportunidade e é um desafio. Mas voltando um pouco a essa trilha, com o custo de capital permanentemente alto, as taxas de juros mais altas do planeta, a básica, aquela que vai ao mercado, nem se fala. Toda a capacidade de investir mais, ela fica dificultada. Ontem eu estava lendo o Plano Safra, notícias sobre o Plano Safra, e há um grande reconhecimento que o orçamento de 250 bilhões de reais para o Plano Safra, que começa o plantio agora em setembro, atendeu às expectativas, não sei se são 236 ou 263, então estou ficando aí na média nos 250 bilhões, mas é bilhão para encardir. Pelo menos estão reclamando, porque o custo do capital ficou muito acima do que eles esperavam. E o que é o custo do capital? Para o Programa Nacional da Agricultura Familiar é 4%, para o médio agricultor 5% e para o grande 6%. Ora, hoje mesmo eu vou ter que falar com a Band que o Pronamp, que é esse mecanismo, esse programa de financiamento para as empresas até R$4.800.000 de faturamento, com garantia do FGO, Fundo Garantidor das Operações, ele está anunciado custando Selic mais 1,25. Então, em tese, 3,5%. Então, o cara vai no banco e fala, bom, 3,5%, tá razoável. Dentro dessa crise toda, o ideal seria que não tivesse custo nenhum, mas enfim. Aí vai lá na Caixa Econômica e a Caixa cobra 3% de taxa de análise de crédito. É ilegal? Não, não é ilegal. Cada banco cobra a sua taxa. Então, já não é mais 3,25. O cara vai lá, 100, paga 3 na largada, ele toma 97 e vai pagar no final do ano 103,25. Mas isso não basta, porque aí tem o empurrômetro de produtos bancários. E um dos produtos que eles estão tentando forçar é o seguro prestamista, que tem uma certa lógica, porque se o cidadão no meio do caminho não conseguir honrar, vier a falecer, enfim, de alguma maneira, o empréstimo está pago, não sobra para ninguém, a família, ou coisa que não vale. Mas esse empréstimo é garantido pelo governo. Então não haveria, quer dizer, garantido por nós. Quando fala garantir governo, essas palavras, o governo somos nós, imposto somos nós, orçamento somos nós, quem paga somos nós. Mas é um empréstimo que está garantido. Então, esse empurrômetro do seguro prestamista, ele acaba fazendo com que uma linha de 3,25
se o cidadão for obrigado, senão não leva o empréstimo, a contratar, pagar a TAC mais esse, o juro vai passar de 10%, vai a 12%, 13%, mais de 1% ao mês. Quer dizer, a agricultura está feliz com o volume de crédito, mas reclamando que a taxa mais alta de juros para os grandes é de 6%. E nós, num programa garantido para o pequeno empreendedor, e aí vale para o serviço, vale para a indústria, vale para o comércio, paga 13%. Se todo esse pacote for envolvido. Se não for todo envolvido, ele vai para 7%, 8%, mas ainda assim, num programa garantido, é uma taxa extremamente elevada. Então, o que a gente pode depreender dessa história é que a indústria brasileira, neste período que nós estamos vivendo, ela passou a ter uma nova discussão. E uma das discussões tem a ver, de novo, com a indústria têxtil e confecção. Todo mundo se recorda que no início da pandemia, o Brasil não tinha entrado ainda em nenhum tipo de situação de quarentena, pelo contrário, estavam pulando o carnaval como se não houvesse amanhã, ninguém quis abrir mão do carnaval, nenhum governador, nenhum prefeito, nem coisa nenhuma, nem a sociedade, que também não estava bem informada sobre isso, mas começaram a faltar equipamentos médicos hospitalares, máscaras, toucas, aventais, produzidos com essa finalidade, com este fim. Bom, até sequestro de mercadorias existiu nesse período. E rapidamente a indústria brasileira, a estimativa é que o Brasil consumia de máscaras cirúrgicas, alguma coisa como 30, eu acho que o Benato está nos assistindo, uns 35, 40 milhões de máscaras mensais. Cerca de 90%, se não é isso, 85%, vinha da China. E rapidamente aqueles tradicionais fabricantes entraram em campo e vinham sofrendo barbaridades para concorrer com essas máscaras a preço de banana da China, cheio de subvenções, cheio de subsídios, que ninguém entende. Nós fizemos vários estudos sobre a China, mas alguém que disser que eu conheço que a China está mentindo, eu acho que nem o Xi Jinping conhece a China. Então, o fato é que, nesse sentido, a indústria rapidamente se reorganizou e não só os tradicionais produtores aumentaram a sua capacidade de fabricação e atendimento das necessidades, como indústrias que não estavam voltadas para esse segmento investiram, e o Brasil hoje já deve estar passando de 100 milhões de máscaras cirúrgicas por mês, só para dar um exemplo. Isso rapidamente, caso não tivéssemos uma indústria instalada, vocacionada para isso, que são aqueles que produzem matérias-primas e os equipamentos ao longo do ano, como o seu core business, ou não tivéssemos uma indústria com a capacidade de resposta organizada e estruturada, o Brasil podia estar aí à mercê do que tivesse sobrando no mundo. Agora, começa a haver uma nova disponibilidade, porque a China já passou pelo pior, mas ninguém sabe o que vem à frente. A mesma coisa se deu com os respiradores. Então, quer dizer, a capacidade industrial brasileira, ela tem sido importantíssima para atender essa emergência que nós estamos vivendo. O álcool em gel, que não tem ninguém mais que não carregue algo consigo, pequeno, grande ou médio, também foi uma transformação. Empresas que fabricam bebidas vendendo para álcool em gel, ou seja, a capacidade de resposta de uma indústria. No entanto, essa indústria, eu acho que ela está sub júdice. Aí alguém vai falar, não, essa indústria é chorona, essa indústria tem imposto de importação mais alto. Não, essa indústria ela foi construída por todos os brasileiros aí na nossa grande fase de industrialização, e eu não sou daqueles que comungam, teve a sua época, mas o Brasil enveredou por caminhos mais cepalinos lá na sua década de 50, 60, e essa discussão estruturalistas, monetaristas, e o Simons com o Gudin, estou falando do Roberto Simons, ela permeou uma boa parte da geração. Eu peguei o governo militar, não trabalhando assim tão intensamente, mas estudante, etc. E eram programas de substituição de importação, quer dizer, tem que produzir tudo, da porca ao parafuso. Era um país que não tinha divisas suficientes, não tinha uma agricultura pujante, como temos hoje, geradora de muitas divisas. Tá? Mas o fato é que nós fomos ao paroxismo dessa substituição com aquela lei da informática que depois se mostrou um fracasso e nos atrasou muito. Nós apostamos no hardware e o software começaria a mandar como a gente está vendo hoje. Então, a indústria como um todo, ela foi perdendo significado, inclusive um significado para a sociedade.
Você falar de indústria para a sociedade, as pessoas não veem mais a indústria. Aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, onde eu estou hoje, a indústria era vizinha das pessoas. Hoje você não pode nem instalar uma indústria aqui. Então a indústria ela se dispersou para outros campos e isso não é mais um ideário. As pessoas estão vendo game, as pessoas estão vendo todo esse setor terciário. Mas atrás dessa agricultura pujante, você tem uma grande indústria a atendê-la, que é a indústria de bens de capital, a indústria dos fertilizantes, a indústria dos EPIs que nós estamos inseridos, a indústria dos pulverizadores, a indústria dos aviões, a indústria que vai transportar essa carga. Então, o agro, que é importantíssimo e feliz do país que pode ter um agro tão potente como nós, agro puro, ele é relativamente pequeno. Agora, eles engordam os números com a agroindústria. E aí nós já migramos para a indústria, que é a transformação desses bens para aqui dentro. Como temos um grande mercado, acabamos gerando uma escala razoável. Para ter uma ideia, o mercado de alimentos em domicílio é de quase 600 bilhões de reais por ano, e em segundo lugar vem o mercado de vestuário. São 230 bilhões, 225 bilhões por ano. Você tem cama, mesa de banho, que dá em torno de 30 bilhões, mais calçados de 50 bilhões. Então, é um mercado nessa linha que eu estou falando de bens, de atendimento das necessidades principais, de 300 bilhões, 500 bilhões na área de alimentação a domicílio e uns 300 bilhões na área de têxtil, vestuário, calçados e têxtil escolar. Então, é um mercado que o Brasil é um país rico em recursos naturais com muitos pobres. E é isso. Dentro desse contexto industrial, nós pecamos com políticas que foram muito mais, do meu ponto de vista, compensatórias do que políticas industriais efetivas. Eu diria que hoje, sem simplificar demais o meu raciocínio, a minha fala, se nós conseguirmos trabalhar essa matriz do custo Brasil, desbastando cada um deles, porque cada um deles lá tem identificados projetos que podem ajudar a desbastar esse 1,5 trilhão, tá? E, em paralelo, trabalharmos uma agenda forte da manufatura avançada, das inovações tecnológicas, que, aliás, estão brotando muito fortemente nessa pandemia, muito fortemente, principalmente nessa área de proteção social das máscaras, produtos com capacidades antibactericidas, antimicrobianas, e isso é uma tendência que vai se perpetuar, porque nós estamos vivendo algo jamais visto, nenhum de nós aqui viu isso, e a sensação de que o vestuário, além de proteger, além de trazer aí um bem-estar, além de ter a sua indulgência, ele vai ser um elemento relevante na proteção e no cuidado à saúde. Isso já era uma tendência que vinha vindo e que, do nosso ponto de vista, ela vai se acelerar, fortalecendo um canal industrial mais sofisticado, mais agregador de valor. E o Brasil tem um ecossistema de inovação que não é desprezível. Ele pode não estar tão bem coordenado como a maior parte das coisas no Brasil. O Brasil carece de coordenação, planeja mal, executa pior. Mas o fato é que há um ambiente que pode migrar junto com a indústria para um novo patamar. E esse novo patamar ele também está sendo discutido por projetos parecidos na Alemanha, por discussões na França, no próprio Estados Unidos, apesar da turbulência lá do presidente daquele país, e não vou entrar no nosso mérito particular aqui, mas essa discussão de como é que o mundo vai se comportar depois da interrupção das cadeias de suprimento por conta da pandemia. Eu, particularmente, não sou daqueles que acham que tudo vai mudar. Muitas coisas já vinham mudando, se aceleraram durante a pandemia, e certamente o novo é a questão da saúde e da proteção. Esse é o novo que está aqui. Eu estou cercado de gel, de máscara e de cartazes para todo lado na BIT para mostrar o que fazer, o que não fazer. Esse é o novo. Menos pessoas nas lojas, vim de avião, o avião não está fazendo, dentro da aeronave não tem nenhuma mudança, mas no check-in essas coisas têm mudanças. Então, agora, as outras foram tendências que já vinham que se aceleraram violentamente, todas elas baseadas no uso da tecnologia, que está levando a que nós tenhamos essa reunião dessa forma, feiras internacionais também dessa forma. Nosso Congresso Internacional, a BIT, esse ano vai ser virtual, já no ano que vem
talvez volte para um misto presencial e outros, enfim, todos nós aprendendo dessa tecnologia e a discussão se as redes de suprimento internacionais, como é que elas vão se comportar posteriormente. No caso do texto confecção, eu sinceramente acho que não haverão grandes transformações sob a ótica dos eixos de produção que estão muito concentrados na Ásia. Mas abrem-se muitas oportunidades para o Brasil, que tem a quinta maior indústria têxtil do mundo, avançar em posições do mercado mundial, explorando as vertentes que nós já definimos no texto 2030, que vai ser revisto em breve, que envolve a sustentabilidade, a tecnologia, a manufatura avançada e o novo consumidor, que está muito mais consciente e que vai trazer demandas novas para produtores e varejistas, que estão também cada vez mais se fundindo e se comunicando. O grande vencedor, está todo mundo vendo aí nos mercados bursáteis, apesar do mercado refletir algo que eu não acredito muito, mas são as empresas de tecnologia. Então, de todos aqueles que já estavam na frente mesmo com a preferência do físico, como as redes varejistas maiores. E como é que a indústria se insere nisso? Nós vamos ter que trabalhar muito mais coordenadamente com a distribuição para evitar desperdício, para evitar que a sustentabilidade seja afetada pela produção industrial, e isso nos ajuda a competir, desde que tenhamos essa desbastagem, por assim dizer, do custo Brasil, nos ajudará a competir e fortalecer eixos industriais dentro do país que preservou, principalmente falando do nosso setor, uma base industrial que está sendo objeto, inclusive, de um estudo do MIT, como um país de conseguiu ter ou preservar uma indústria que tem características tão particulares como a indústria têxtil e confecção, integrando mão de obra com intensidade tecnológica dependendo do eixo da cadeia que você esteja operando. E um país que tem todos os elos da cadeia produtiva, desde a matéria-prima do campo, como o algodão, o principal deles, matérias-primas sintéticas, poliéster, nylon, e outros que estão voltando a ter investimentos como as fibras celulósicas. Então, olhar o Brasil de hoje sobre a ótica da indústria, eu acho que a grande reflexão que a gente tem está associada ao seguinte: o que seríamos nós se não tivéssemos a capacidade de atender essas demandas que surgiram da noite para o dia pela pandemia? O que vale ter um parque produtivo que não tem que ser protegido, ele tem que ter isonomia concorrencial máxima possível com relação aos seus países ou empresas concorrentes. De um modo geral, quando a gente fala de China, você não está competindo só com a empresa que está vendendo para cá, você está competindo com o Estado chinês, que é ponto fora da curva, não tem nada parecido no mundo, e o mundo inteiro, de uma certa forma, se sente mais ou menos ameaçado com relação à China, até que ela passe a ser uma consumidora que já é fantástica, além do que está, e passe a absorver mais os seus excedentes produtivos e se dirija mais para esse desenvolvimento do bem-estar interno, mas nunca vai deixar de ser com a potência industrial que é um grande player internacional e que está dando saltos tecnológicos brutais que nós estamos ficando para trás por conta de políticas que não são amigáveis a essa intensividade capital. Pela primeira vez na história, nós estamos vendo aí taxas básicas de juros extremamente baixas. Isso pode ser uma ferramenta, condição importante, mas não suficiente para que a gente melhore um pouco a nossa retomada, ao lado dos investimentos em infraestrutura que vão acabar puxando máquinas, equipamentos, uniformes de trabalho e soluções tecnológicas, porque a gente fala muito do têxtil, pensando um pouco mais para o têxtil, o vestuário é 60% dessa indústria. Mas eu já falei da área de equipamentos médicos cirúrgicos, geotêxteis, a área automotiva, no automóvel tem de 30 a 40 quilos de têxteis, que vão precisar de avanços tecnológicos na área de higiene, limpeza e proteção ao ser humano. Enfim, há um espaço para o Brasil, se tiver juízo, reendereçar o seu desenvolvimento. Porque o Brasil pode ter tido crescimento, mas o desenvolvimento ele ficou atrás do crescimento numa certa época da nossa vida, e mais recentemente houveram alguns desenvolvimentos no plano social, sem dúvida,
mas o crescimento deixou muito a desejar. E sem crescimento, o desenvolvimento social também ele fica capenga. E a indústria, que tem 11% do PIB, a indústria de transformação, ela tem que ter nosso business plan, ela voltar a 15, 16, 17, 18% do PIB, no horizonte aí, se possível, de uma geração e meia, mas não qualquer indústria, a indústria que vai ter futuro. A indústria, e para isso nós entramos no elemento humano, o elemento humano da educação, que é outra mazela que nós temos no país, para trabalhar com as novas tecnologias. Quando eu comecei a trabalhar na indústria têxtil nos idos da década de meados de 70, um tiar tinha 1 metro, 1,10 m de largura e eu rodava 150, 170 rotações por minuto. O tiar hoje tem 2,5 metros e roda 1.000 rotações por minuto. Então, às vezes, tem alguns saudosistas no setor, poxa, nós tínhamos aí 3, 4 milhões de pessoas. Eu falei, bom, é óbvio, só se a gente tivesse virado uma China que nós continuaríamos tendo esses 3, 4 milhões ou até mais para abastecer o mundo. Mas como a tecnologia avançou, nós diminuímos a quantidade de pessoas na indústria têxtil, preservamos a indústria de confecção, que, como eu falei anteriormente, é uma fronteira que está sendo desbravada em termos tecnológicos na área de processos de produção, sem falar em toda a agregação que nós temos ou a interseção que nós temos com a indústria química e com a indústria, com o agrícola, a parte agrícola, por assim dizer, quando se fala das fibras naturais. Então, Fernando, eu queria interagir com você agora com as perguntas aqui. Você deu uma belíssima aula aqui, o chat está repleto de elogios a tua fala, a tua formação. Só não estou conseguindo me ver, caramba. Mas nós estamos te vendo, tá? Deve ser alguma coisa aí que o Wagner pode te ajudar aí daqui a pouquinho. Mas você está me ouvindo, né? Estou te ouvindo bem. Então tá, só para a gente interagir aqui contigo. Falei demais, né? Não, que é isso, que já foram 40 minutos de boa conversa aqui, a gente ficaria ouvindo muito mais, mas a gente tem 1 horinha e pouco aqui para ficar junto aqui, eu queria aproveitar bem aí teu conhecimento. Bom, aí é uma curiosidade minha, essa sua capacidade de liderança empresarial e esse conhecimento vasto que você tem em vários dos segmentos, como a gente tem inclusive estudantes de economia que vão nos acompanhar aqui, que estão nos acompanhando, você acha que a tua formação de economista foi fundamental para isso? E aí eu já engato. Então, como economista, a tua formação de economista foi importante para essa sua visão holística? E aí o Fausto faz uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó, Fernando, nós estamos aí no 109º lugar no Doing Business em 2019. A maioria dos fatores que estão ali considerados depende de vontade política de todos os agentes econômicos. Alguma esperança de que isso se altere num futuro próximo? O que você acha da tua formação de economista e essa questão do Doing Business? Meu pai era engenheiro e eu inicialmente estava me organizando, me preparando para seguir engenharia. Mas eu sempre li muito e sempre me interessei muito pelos assuntos econômicos, o que acabou me levando para optar pela economia e depois pela administração. E hoje eu diria que tem mais 2 cursos que são fundamentais do meu ponto de vista e que eu acabo fazendo de maneira, digamos assim, virtual, que é a parte do direito, num país tão cheio de litígios. Hoje a minha vida tem muito mais envolvimento com direito do que a própria economia, e a parte de, eu diria, de psicologia e filosofia, que é lidar com as pessoas, interrelacionar-se com as pessoas. Há muito o que fazer nesse campo para que a gente possa realmente trabalhar de uma maneira efetiva com todos aqueles parceiros que congregam ao redor da nossa vida. Mas, sem dúvida, que a economia é o meu gosto número 1, mas eu confesso que hoje eu tenho lido muito mais filosofia e psicologia do que livros do Piketty, etc., porque alguns desses ninguém sabe nada, a gente não sabe nada, tem que sempre partir desse princípio. Mas alguns temas são temas que são muito recorrentes e tem opção para tudo. Igual hoje, se você quiser falar 100 caras que dizem que tem que abrir tudo amanhã e ignorar a quarentena, se acha. E 100 caras que acham que tem que estar todo mundo enclausurado dentro de casa, só sair o dia que saiu o tratamento para vacina, você também acha. Então, tem gosto para tudo, mas, sem dúvida, a economia é a minha paixão maior, mas eu tenho lido mais sobre filosofia, psicologia humana e filosofia. Agora, e sobre o Doing Business? Sobre o Doing Business, esse é um grande desafio. O Brasil não carece, a meu ver,
de diagnósticos. O Brasil carece de projetos bem executados. Quando você pega, por exemplo, aquela ferrovia lá do norte, a Ferronorte, que começou com o Sarney e ainda está acabando hoje, dá para ver o que acontece no Brasil. O projeto é bom, ou parece que é bom, e leva 40 anos para o sujeito botar o projeto de pé. A China está construindo o One Belt, One Road, One Road, One Belt. Então, eles planejam bem e executam rápido. O japonês é mais considerado como um planejador mais lento, mas um bom executor. E nós não gostamos de planejar e, por falta de planejamento, a execução é sempre capenga, sem entrar em outras mazelas que eu prefiro não declinar aqui agora, que nós estamos, infelizmente, assistindo mesmo num ambiente de pandemia como esse que nós estamos, a gente roubando, se locupletando, uma barbaridade. Então, agora, qual é a missão que nós temos numa associação, principalmente numa associação, numa federação, numa confederação? Trabalhar pelo bem do Brasil. Trabalhar pelo bem do Brasil é trabalhar para que haja geração de emprego, de renda, que haja uma sociedade mais igualitária. Quando eu falo igualitária, é mais equânime, com maior igualdade de oportunidades. Igualitário não me lembra lá o totalitarismo, porque eu não acredito nisso também, só para deixar claro. O Haroldo, eu brinco muito com ele, eu me considero um liberal solidário. Eu acredito pouco em Estado. Quando o cara fala, o Estado vai fazer, eu falo, eu já vejo os gabinetes, eu já vendo as coisas acontecendo, aí eu já sei que a capacidade, tem muitos bons funcionários trabalhando, dedicadíssimos, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas o Estado brasileiro virou um ente burocrático, e hoje, de uma certa forma, tem até um apagão das canetas. Aquele profissional sério, servidor público, etc., é até medo de assinar certos documentos hoje, medo de levar um processo, ter que se defender com seus próprios recursos, que a União não vai defender ele. Então, é um país que ele ficou com o Estado engessado, burocrático, com paquidérmico, onde ele não precisava de ser, e nanico, onde ele poderia ter um papel relevante com relação a saneamento e outros itens que a gente está falando aqui agora. Então, o que nós temos feito com esse governo e com outros governos? É preciso também separar essa questão. Eu te vi lá conversando com fulano de tal, que o cara é adversário do cidadão. Aí o cara fala assim, mas qual é o problema? Eu tenho que conversar com A, com B, com C. Eu já conversei com o FHC, com Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Jair Bolsonaro. Nós defendemos propostas. Nós não temos que defender governo, defender propostas. Como cidadão, eu posso ter minhas preferências partidárias, eleitorais. Como representante de um setor, eu tenho que ter a isenção de me relacionar republicanamente com quem quer que seja. E a missão número 1 é esse custo Brasil, que sempre foi muito falado, mas nunca foi medido como foi medido dessa vez. Eu não estou dizendo que é a medida que é a mais perfeita do mundo, mas é a mais próxima que nós chegamos de algo que tenha credibilidade com base nos países da OCDE e usando métricas do Boston Consulting Group, que é uma empresa que é renomada e faz trabalhos no mundo inteiro. Então, Fernando, fala, Haroldo. Eu queria passar para uma outra questão aqui, que a Graça, que é a nossa colega economista, que está sempre acompanhando a gente aqui, está fazendo. Além de te dar parabéns, ela tem uma colocação e gostaria da opinião sua como economista, né? No entender dela, o agronegócio seria uma solução bastante aceitável aqui para que o Brasil saísse dessa após a pandemia. Ela diz que tem uma extensão territorial que pode ser bastante útil. O que você acha disso? Utilizar o agronegócio para pequenas e microempresas também é alguma questão viável, já que você tratou desse tema um pouquinho? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais. O agronegócio esse ano vai ser o único segmento que vai crescer. Agora, a gente tem que repartir o agronegócio. O grande agronegócio, soja, milho, algodão, do agro mais familiar, do agro que incorpora a indústria, que começa a sofrer mazelas. Por exemplo, está dentro da cadeia do agro a produção de queijos, a partir do leite ou da cabra. No entanto, quando se fala em negociar acordos de comércio mais abertos, essa categoria tem mais dificuldade de ser agressiva do que o pessoal da soja. O produtor do vinho brasileiro, que tem feito vinhos muito bons,
ele também se ressente da concorrência do Chile e da Argentina. Então, eu acho que o agronegócio é inexorável. O Brasil tem tudo para continuar sendo e deve continuar a ter um agro espetacular. Eu só não acho que o agro, de per si, ele vá alavancar o que a gente precisa em emprego e renda. O emprego gerado no agro puro é de uma natureza. O emprego gerado no agronegócio, a partir da agroindústria, é um outro negócio. Então, o agro ele tem características de risco, é complicado, mas o Brasil é espetacular. Eu acho que nós não temos que... O agro, sem dúvida, ele vai continuar sendo uma alavanca importante para o nosso desenvolvimento, interiorização do crescimento, enfim. Agora, ele de per si, ele já provou, porque ele está crescendo, mas ele não está dando suporte ao país no âmbito da geração de emprego, porque ele não vai empregar... nós perdemos aí 1.100.000 empregos nesses primeiros 5 meses, pelo CAGED. 1.100.000 empregos. Não adianta esperar que o agro vai empregar isso. Quem mais emprega hoje é serviço, comércio e parte da indústria. Nós temos no setor têxtil e confecção, a indústria de transformação tem em torno de 10, 11 milhões de empregos. Tá? Nós temos aí 10% desses empregos. Então, é uma indústria que pode empregar muito. Agora, dentro do agro tem um monte de indústria. Então, o agro indo bem ajuda bastante, principalmente para alimentar essa população. Imagina um país desse sem um agro tendo que importar comida, numa crise dessa natureza. Então, Fernando, é bom e acho que agora não é o suficiente. O Davi aqui, além de dar parabéns aí também à tua apresentação, Obrigado. ele faz uma pergunta que é bem focada, né? Onde se concentram as indústrias têxteis aqui? No eixo Rio e São Paulo? São Paulo, 28% da produção da indústria têxtil brasileira, em torno de 25% do consumo. Segundo estado, Santa Catarina, 17% a 18% da produção. Santa Catarina é um estado muito diferenciado. Depois nós temos Minas Gerais com 12%, seguido do Paraná com 9%. Depois temos Ceará, Rio de Janeiro e outros na faixa de 5%, 6%. Pernambuco, 3%, 4%. Rio Grande do Sul, 3%. Então, é uma indústria que está disseminada, ela está, digamos assim, esparramada em todo o território brasileiro, porém com uma concentração maior na região sudeste, onde também tem o maior consumo. No centro-oeste, essa indústria está migrando para lá, mas em características ainda pequenas, e aí entram as questões de logística e etc. Mas esse é o perfil da nossa indústria, e emprega aí 1,5 milhão de pessoas diretamente, entre os empregados com carteira, mais os sócios e mais aquelas atividades ligadas a esse, que às vezes estão em outro KNAI, por exemplo, um restaurante de fábrica. Ele trabalha porque ele é terceirizado, mas ele está dentro da atividade têxtil. E, além disso, num trabalho que Haroldo e eu estamos aí participando, nós temos aí mais 1.100.000 pessoas que estão enquadrados no KNAI 13 e 14, e que são MEIs, são alfaiates, costureiras. Parece muito mais uma atividade, artesãs, parece muito mais uma atividade de serviço do que industrial, mas está enquadrado dentro do KNAI 13 e 14. Então, nós temos aí nessa atividade, estruturalmente falando, essa distribuição no âmbito desses eixos que eu comentei, desses estados anteriormente, mas eles estão disseminados em todo o território nacional, gerando postos de trabalho do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste. Então, são 2.600.000 pessoas, aproximadamente, entre formais, por conta própria, informais também, atuando nesse segmento. Bastante gente de MEI, etc. Mas, Fernando, aqui o Valdir Farias também está fazendo aqui as suas honrarias, dando parabéns pela tua apresentação. Aqui a gente tem o Gouveia dando parabéns, dizendo que ele é de Goiás, para mandar um forte abraço e queremos uma palestra igual a essa aqui em Goiás. E volto aqui no Valdir, ele diz o seguinte, como economista que ele está atuando lá na área de mineração no Brasil, ele gostaria de escutar a sua opinião sobre o setor e o papel desse setor de mineração para a economia brasileira. O que você acha? É outra dádiva que o Brasil tem, agregada à competência. Tá? É um dos grandes geradores de divisas para o país. Agora, é uma pena
de novo, que o Brasil produz aí 30 milhões de toneladas de aço, 35 milhões de toneladas de aço, o mundo produz em torno de 1,5 bilhão de toneladas de aço e a China produz mais da metade desse 1,5 bilhão. Nós sejamos grandes exportadores de minério e grandes importadores de manufaturados feitos com esse minério. Nada contra. Os Estados Unidos é um país fantástico e é um grande exportador de bens agrícolas, entre outros. Mas é uma pena que um país com tanto por fazer, com tanto investimento a ser realizado, ele não consiga ter a competência de transformar mais internamente. Então, de novo, é uma área, é uma agenda do setor primário, e eu não tenho nada contra setor nenhum, é bom que se fale, acho que um país como o nosso ele tem que ter tudo, ele é muito grande, ele tem esse potencial, ele tem dádivas, tem também não dádivas, mas é um setor importante, que agora eu estou vendo agora a produção de lítio, carros elétricos, nióbio. Então, é um país que tem tudo para dar certo, mas ele parece que aquela coisa que o Budan, no passado, disse uma vez, que o Brasil era aquela namorada que ele sempre amou, mas nunca conseguiu conquistar, nunca conseguiu acolher. Então, é inacreditável. As pessoas falam do Brasil com um misto de algo grandioso e um misto de algo, principalmente agora, um misto de algo complicado, que vai e volta, tem retrocessos, enfim. Então, a mineração brasileira é um exemplo. Eu acho que o Brasil tem a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, tem outras mineradoras, teve, obviamente, esse problema dramático de Mariana, depois já tinha tido lá em cima, um ano antes. São coisas absurdas que acontecem, mas dizer o quê? Eu acho que a mineração é uma das molas propulsoras também do país. Agora, seria muito melhor que, ao invés de a gente exportar tanto minério de ferro, a gente conseguisse transformar a maior parte aqui dentro, assim como o algodão. O algodão, a colheita dessa safra que já está sendo colhida, vai ser de 3 milhões de toneladas. Em condições normais de temperatura e pressão, o Brasil iria consumir umas 720 mil toneladas. Vai cair, porque vai ter uma queda bastante significativa no consumo e na produção por conta da pandemia. Mas a China é o segundo maior comprador do algodão brasileiro, são 500 e poucas mil toneladas. Depois Bangladesh. Quer dizer, nós temos a competência de produzir um algodão de qualidade competitiva em termos de custo, até superando as deficiências de logística, e ao mesmo tempo a gente manda isso para a Ásia e depois isso volta para cá, no manufaturado. Então, quer dizer, por que isso está acontecendo? Porque o Brasil tem sido hostil à agregação de valor, com um emaranhado de leis, um emaranhado de regras, uma burocracia infernal, e quanto mais você vai subindo na escala de agregação de valor, mais você vai absorvendo esse famigerado custo Brasil e que acaba te colocando à margem da competição. Agora, eu não sou daqueles que falam assim, todos os problemas da indústria estão fora da indústria. A indústria é perfeita, a indústria é maravilhosa, nós somos gente da melhor qualidade, sabemos de tudo. Não, tem a parte que é o ambiente macroeconômico, que tem sido hostil, sim, juros, câmbio, extremamente volátil, apreciado, e tem aquele dever de casa que é nosso. Claro que quando o macroambiente ajuda, a capacidade de investir fica aumentada, o ânimo cresce. Mas não é tudo que depende de fora, até porque se amanhã o Brasil virasse assim, um país de primeiro mundo, ele seria de primeiro mundo para todos, continuaria a haver as diferenças de empresas que entendem melhor seu consumidor, que investem de forma mais eficiente, que produzem e operam de forma mais eficaz, enfim. Então, tem a parte macro e tem a nossa parte, por isso que a gente discute o tempo todo os nossos planos de desenvolvimento da indústria têxtil, mas não é um PND, são os grandes guidelines e que a gente faz isso a várias mãos com os trabalhadores, com os trabalhadores empregados, trabalhadores empregadores e outros mais. Fernando, a gente já está encaminhando para o final aqui, é excelente esse bate-papo, mas tem uma questão do Fausto aqui que é bem interessante. Ele falou assim, olha, Fernando, nos falta atitude concreta, né? Você falou do Brasil espetacular que a gente tem, que está envolvido aí em todas essas questões, esplêndido por natureza, mas que a gente criou algumas dificuldades burocráticas. Ele falou assim, ó, onde estão as lideranças capazes de fazer tal transformação do status quo, ou seja, de nos inserir de fato nesse ambiente competitivo de maneira apropriada? Bom, eu acho que esse trabalho... Eu não acredito em Big Bang.
Tá? Um dia, tudo ficou perfeito. Isso é um trabalho de todo dia, todo santo dia. E quem acompanha os trabalhos que a gente faz, não estou querendo colocar nenhum mérito para nós, não, nós e outros, tá? Em Brasília, para tentar fazer o melhor, evitar o pior, esse é o trabalho de manhã, de tarde e de noite. E nessa pandemia, é trabalho de 18 horas por dia, para aprovar medidas, algumas deram certo, outras não deram, tem que corrigir. Ontem mesmo estava discutindo o negócio do crédito. Então, sinceramente, primeiro ele escolher melhor aqueles que vão nos governar. Eu sou, por exemplo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem sido uma tragédia há muito tempo. O que eu vou fazer? As pessoas votam e depois desvotam na eleição seguinte, não existe a palavra, e está lá, naquele caos. E aí? Então, primeiro tem que votar bem. E isso parte para a educação, etc. É um processo lento, é um processo que traz... A democracia traz muitas esperanças e traz muitas decepções. A gente tem que estar resiliente nesse caminho. Porque esse é mais fácil. Eu sinceramente, eu acho que o mundo está carecendo de líderes, pelo que eu estou enxergando. Não tem nenhum estadista aí de um porte... Aliás, até os estadistas do passado estão sendo questionados, porque foram racistas, ou foram misóginos, ou foram... sei lá. Então, o mundo está numa revisão impressionante. Mas, olhando aí esse cenário, não tem nenhuma voz que se destaque, o que tem se destacado mais. Talvez a Angela Merkel, que melhorou um pouco aí, a Alemanha, que é um país muito... Então, Fausto, eu acho o seguinte, é trabalho nosso de todo dia, votar melhor, vamos ter, 2022, vamos ter outra oportunidade de escolha, vai ser adiada a eleição para prefeito, começando nas prefeituras. A nossa vida é na cidade. E se escolher mal o nosso prefeito, nós estamos escolhendo mal a nossa qualidade de vida, provavelmente. Haja visto o Rio de Janeiro. Tá? Acho que eu não espero esse milagre, eu só espero que permanentemente, com propósitos, com propostas e com métricas, você vá trabalhando esse convencimento. Dá muito trabalho. Fernando, muito trabalho. A gente já vai encaminhar para as suas considerações finais daqui a pouquinho, mas eu queria, então, já tem várias questões aqui que falam de tributação, né? O que você acha? Temos aí várias propostas de reforma tributária, a gente só não conhece aquela de quem deveríamos conhecer, que é do governo. A gente tem alguma alternativa aí dentre essas propostas para melhorar o nosso nível de competitividade? E aí, depois que você responder rapidamente, eu vou passar para o Odilon e para o Pedro, para eles fazerem umas considerações e passo para você fazer as considerações finais. Reforma tributária, você vê alguma luz? Vejo, eu acho que o Congresso tem um papel relevante nesse assunto, está empenhado em avançar com ela. Eu, particularmente, tenho questionamentos e temos contribuições dentro da PEC 45 e a 110, tá certo? Temos contribuições, não é só criticar. Não gosto. O que você gosta? Não sei, mas eu não gosto. Então, eu acho que peca ainda por uma visão de uma economia analógica. Pode maximizar que vai ficar maior para você a tela aqui. Hoje, como enxergando esse espaço, você aumenta o volume, né? E como nós vamos sair muito machucados dessa crise, com muita dívida, com espaço fiscal muito atravancado, a reforma tributária ela vai ser de fundamental importância, mas vai ter que ser maior e talvez mais ousada do que aquela que nós estávamos discutindo na PEC 45, que tinha uma propensão maior a caminhar. Eu tenho a sensação de que é um desejo da Câmara, é um desejo do Senado, é um desejo do Executivo, principalmente da área econômica, tem que conversar mais. Eu acho que essa tributária é fundamental para a gente começar a desbastar o famigerado custo Brasil, que tem no sistema tributário algo disfuncional, estimulador de litígio e gerador de insegurança para qualquer um que queira investir. Não é à toa que o presidente da Mercedes, que saiu daqui agora, que tem pouca papa na língua, ele transformou a Mercedes aqui, mas disse, eu não sei se o Brasil continua sendo um polo interessante para investir, porque nós estamos dando tiro no pé de nós mesmos. Mas eu acredito que a reforma tributária
apesar de ser algo discutido há mais de 30 anos, isso está dentro dos 2,3% que nós crescemos em 30 anos, a reforma tributária só piorou. Nós temos 47 regimes especiais e as políticas industriais que foram feitas em larga medida foram compensatórias. O imposto é caro aqui, então diminui para o setor tal. O capital está caro aqui, então abre uma linha assim diferente. Então, é uma colcha de retalhos que qualquer mexida que você vai fazer toca aí numa quantidade enorme de interesses e aí você vai para dentro do parlamento para discutir com 35 partidos que têm compromisso com as suas bases, com seus estados, com as suas regiões. Então, é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, mas que nós acreditamos que é a nossa missão, fazer avançar propostas que levem o Brasil para um novo rumo, e um rumo que as pessoas, de um modo geral, conhecem. Só não conseguiu-se até agora concatenar algo mais estratégico a ser perseguido e que não seja desmontado pelo governo subsequente, que acontece em todos os lugares, mas aqui tem, acho que é o campeão de desmontar políticas que dão certo, nem que seja para trocar o nome, seja na prefeitura, seja no estado, seja no governo federal. Então, depende de nós cidadãos, exercermos isso, cada um no seu espaço, cada um com as suas possibilidades, e exercendo um bom voto, para que a gente eleja pessoas mais comprometidas com o país e não com interesses pessoais. E tem muita gente boa, viu? Eu conheço muita gente boa que se dedica ao país, às vezes está mais desanimado, às vezes não, até porque se não tivesse, a coisa estaria pior do que está. Fernando sempre um realista esperançoso, bacana isso aí. Presidente Pedro, eu queria então que você e o Odilon falassem, vou aproveitar que o Odilon já está com a câmera, com o microfone aberto. Odilon, que me ajudou e que nós fomos idealizadores disso, que tivemos evidentemente todo o apoio dos nossos colegas de Conselho Regional. Odilon, suas considerações, por favor, aí sobre a palestra que você acabou de ouvir. Bom, Fernando, parabéns, é uma palestra fundamental que eu tenho sempre falado. A imprensa dá um espaço muito grande para a área financeira e para a indústria tem pouquíssimo espaço. Se você pega, eles entrevistam só economista de banco, da indústria, da Fiesp, e eu tenho alguma experiência nessa área. Eu participo nos sindicatos de engenheiros do Conselho de Tecnologia, então já tive contato com diretores da Fiesp. Eu sou professor de economia brasileira, inclusive esse ano eu estou dando aula, ano passado eu estou dando aula sobre o agronegócio. Então a tua palestra é muito importante, porque recoloca o papel da indústria do ponto de vista de geração de emprego, valor agregado, tecnologia. A indústria é decisiva para qualquer país do mundo. Tá? Então, primeiro isso. Segundo, veja, você colocou isso, na formação do PIB, a agroindústria participa com 5% ou 6%. Quando você coloca a questão do agronegócio, que aí complementa a questão da indústria, inserida vai para 22%. Exatamente. Mas como o agronegócio faz campanha na televisão dia e noite, que o agro é pop, quando eu pergunto para os meus alunos quanto o agronegócio participa no PIB, eles falam 50% a 60%. Então, é uma desinformação brutal. A indústria tem um papel decisivo. Lógico, o agronegócio tem, mas a solução, o agronegócio vai continuar, tá certo? Agora, precisamos ver o peso de cada um na formação do PIB, na geração de emprego, de valor agregado. Outra coisa importante que você colocou, de certa forma, eu faço questão de dar uma ênfase, o Brasil precisa de um plano de desenvolvimento. O último plano brasileiro foi o segundo PND. De lá para cá, nós estamos correndo atrás de resolver o problema da inflação e depois, a partir do Fernando Henrique, uma política cambial que acabou com a indústria. O Lula não mexeu, a Dilma, tá certo? São questões para a gente debater e aprofundar. E, finalmente, a questão da reforma tributária, eu quero até informar o sindicato, eu coordenei no Sindicato dos Economistas uma proposta que o Pedro pode até confirmar, isso ele já está no site do Conselho, está no site do sindicato, que basicamente é o seguinte, precisa diminuir os tributos indiretos, porque você vai favorecer a produção, a indústria, vai abaixar o preço dos produtos, vai favorecer a população, principalmente de baixa renda, porque os produtos vão ficar mais baratos, e aumentar a tributação direta sobre a herança, sobre a propriedade, que é o que se faz no mundo inteiro. Então,
São essas as questões que nós temos que abordar para desenvolver o país. Não vai ter milagre, como você falou, precisa de trabalho e de um plano de desenvolvimento. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Obrigado, Odilon. Um prazer. Pedro, com você. Fernando, eu queria te agradecer por essa contribuição tão significativa que você está dando para todos nós. O Corecon São Paulo, o Sindecon São Paulo vão disseminar essa palestra nos seus meios de comunicação e tenho certeza de que ela vai ajudar muita gente, porque é exatamente isso que você disse. Na nossa lei de economista está escrito que nós, economistas, temos que colaborar com o aumento da riqueza e da renda. Esse é o fundamento do nosso trabalho. Todo o resto que a gente faz, ou seja, todas as técnicas que nós utilizamos, são exatamente para isso, e você colaborou. Eu sempre insisti, e acho que acertei, e você confirmou esse acerto, de que nós temos que trazer para o nosso debate aqui economia em debate, não apenas o mundo acadêmico, que tem muito valor, mas aqueles que estão na ponta, aqueles que fazem a economia, aqueles que geram a economia. E você é um grande representante da indústria têxtil e também da indústria de modo geral. Então, quero te agradecer muito, agradecer aos colegas que ficaram aqui com a gente e assistiram à palestra e fizeram as perguntas, porque tenho certeza que não apenas Corecon São Paulo, não apenas Sindecon São Paulo, mas o Brasil todo vai ganhar muito com essa palestra e refletindo sobre aquilo que você disse. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, agradeço muito. Fernando, se quiser fazer alguma consideração adicional. Eu acho que eu já falei bastante, mas eu gostaria de concluir com o seguinte. Toda crise tem 3 ingredientes normalmente. A duração, a solução e a lição. E eu acho que se nós temos aí muitas lições a tirar dessa tragédia que a gente está vivendo. Se soubermos trabalhar essas lições, nós vamos construir um país melhor. Mas depende de todos nós. Uns mais, outros menos, dependendo do grau de comunicação e interação. Mas muitas vezes eu ouço assim, ninguém nunca fez nada por nós. Eu falo, gente, nós vamos fazer por nós e pelos outros. Então, esse ninguém fez nada por nós me dá assim uma sensação de que eu quero ser cuidado. E eu não quero ser cuidado, eu quero ter o espaço para exercer, se Deus quiser, junto com todos, a nossa capacidade de contribuir e produzir para ter um país melhor. Então, eu acho que é duração, solução e lição. A solução para essa crise ainda não está dada, porque vai depender da vacina ou do tratamento. Até lá, muita incerteza, esse novo normal que virou agora um jargão, de muita segurança, muito protocolo. Agora, dentro desses escombros, como é que nós vamos sair dessa encrenca para realizar o nosso potencial de país? E eu estou comprometido com isso, e outros, eu tenho certeza, como todos esses que estão aqui, também estão totalmente comprometidos com isso. Cada um com as suas possibilidades, cada um com as suas agendas, mas sempre pensando num Brasil melhor, mais justo e mais socialmente desenvolvido. Obrigado, Haroldo, obrigado a todos e uma boa semana, porque estamos na terça-feira. Maravilha. Fernando, a gente agradece demais aqui, eu em especial, conheço aí a sua luta, o seu trabalho, e de verdade, se tem alguém que a todo instante está pensando no crescimento e no desenvolvimento da indústria brasileira, focado especialmente na têxtil, mas não só na têxtil, é você. As suas idas constantes a Brasília são exatamente para defender esses pontos de vista. Então, agradeço muito, o Conselho Regional de Economia, os sindicatos economistas também agradecem, eu tenho certeza que sua palestra vai ser inspiradora não só para os jovens economistas, mas também para os economistas mais maduros. Te agradeço mais uma vez, uma ótima tarde para todo mundo e bom trabalho, viu? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.